Sou babaca por dizer à minha família que eles nunca farão parte da minha vida nem da vida do meu filho. Em 2020, eu, um homem de 30 anos, fiz algo horrível com a minha família ao roubar deles para financiar o meu vício. Roubei alguns eletrônicos, incluindo celulares antigos, um videogame e um aparelho de Blu-ray, para comprar heroína. Não posso e não vou justificar essas ações e aceito totalmente que elas foram minhas e que tiveram consequências. Fui pego e minha família tomou conhecimento do meu vício. Foi difícil ver meus pais perceberem o que estava acontecendo, mas o mais difícil foi ver o quão devastada minha irmã mais nova, de 17 anos, ficou. Eles me deixaram em uma clínica de reabilitação onde passei 3 meses me desintoxicando e ficando sóbrio. Não ouvi nada deles enquanto estive lá. Tentei ligar para avisar como eu estava, mas nunca obtive resposta. No dia em que saí, voltei para casa. Minha família me informou que eu não seria mais considerado um membro da família e que eu deveria sair de casa e não entrar em contato com nenhum deles por qualquer motivo. Tentei ficar com outros parentes, mas quando entrei em contato com meus avós, fui informado de que meus pais haviam ligado para eles e para vários outros para dizer que, se mantivessem qualquer tipo de contato comigo, eles cortariam relações com essas pessoas também. Consegui ver como minha irmã estava por meio das postagens da minha mãe no Facebook, mas depois de curtir uma delas, recebi uma mensagem dizendo que eu tinha permissão apenas para ver as postagens, mas que todos os outros membros da família iriam me bloquear e que eu não deveria interagir com as postagens da minha mãe. Fiquei completamente destruído e fui deixado nas ruas. Fiquei em um abrigo para pessoas em situação de rua e consegui um trabalho medíocre, o suficiente para alugar um apartamento caindo aos pedaços e, lentamente, reconstruir minha vida. Fiz terapia para processar o luto extremo que senti. Foquei no trabalho e estudei online o suficiente para concluir meu curso. Quando abandonei a faculdade aos 21 anos, consegui garantir uma posição muito boa em outro estado e me mudei para lá assim que pude. 3 anos atrás conheci a mulher que hoje é minha esposa. O pai dela passou por uma luta semelhante com o vício, e a família dela me acolheu de braços abertos. No ano passado nos casamos, há 3 meses, demos as boas-vindas ao nosso filho. Naturalmente, como um pai orgulhoso de primeira viagem, postei fotos do meu filho por todas as redes sociais para mostrá-lo ao mundo. Desde então, tenho sido inundado por ligações e mensagens dizendo que meus pais querem conhecer meu filho. Não tenho qualquer intenção de permitir isso, minha família me abandonou no meu pior momento e trabalhou ativamente para me cortar de qualquer apoio familiar que eu pudesse ter. Não me é devido perdão pelas minhas ações, mas não posso fingir que o que eles fizeram foi algo menos do que um completo repúdio a mim no meu momento mais vulnerável. Eu disse a eles, não muito educadamente, que não os considero minha verdadeira família e que eles não devem chegar perto de mim, da minha esposa, do nosso filho ou de qualquer pessoa relacionada a nós. Tenho recebido mensagens diariamente dizendo que nunca reconquistei o amor deles e que estou tirando deles a chance de ter um filho novamente, portanto, devo isso a eles, vindas dos meus pais e de outros. Não vou ceder de forma alguma, nem pretendo fazê-lo. Eu sou o babaca? Comentários mais relevantes. Comentário com muitos votos negativos. Então, há 5 anos você era um viciado descontrolado que traumatizou sua família. Eles se cansaram dos seus abusos e deixaram você limpar a própria bagunça. E agora que você colocou sua vida nos trilhos, eles são os vilões. Não, querido, isso é a vida real. Você esgotou os recursos emocionais e financeiros da sua família. É seu trabalho reparar os relacionamentos que você destruiu, e isso foi ensinado a você na reabilitação. Resposta do autor: sim, eles ensinaram isso na reabilitação, mas sinto que você está entendendo errado o que estou perguntando aqui. Não estou perguntando se eles são babacas depois do que fiz com eles. Não estou dizendo que eles me devem algo que não recebi. Eles tinham todo o direito de me cortar, mesmo que isso tenha me machucado quase irreparavelmente. Isso é por minha conta. O que estou dizendo é que eles não têm o direito de me apagar da família, trabalhar ativamente para garantir que ninguém relacionado a mim sequer fale comigo por 5 anos e depois decidir que podem simplesmente voltar para minha vida porque querem acesso ao meu filho. Comentador 2. Seus pais ou qualquer outro membro da sua antiga família ao menos pediram desculpas por terem te excluído totalmente. Não é o babaca. Resposta do autor: não. Não ouvi nada de nenhum dos meus parentes nos 5 anos entre então e agora. Eles me bloquearam em tudo. Minha mãe permite que eu veja as postagens dela nas redes sociais porque quero ver como minha irmã está. Isso é tudo. Comentador 2. Se os pais realmente querem conhecer seu filho, eles vão se desculpar. E sua irmã? Algum contato com ela? Não. Minha irmã não teve permissão para ter redes sociais desde jovem, então não as usa como adulta. Vejo eventos como a formatura dela na faculdade e aniversários nas atualizações do Facebook da minha mãe e só isso. Ela não entrou em contato comigo. Informação adicional do autor. Quero acrescentar um pouco de contexto que inicialmente deixei de fora por questão de brevidade. Meus pais e eu, especialmente meu pai, já tínhamos algumas tensões no relacionamento antes de tudo isso, mas não relacionadas ao meu vício. Meu pai é um tradicionalista extremamente rígido que tinha um caminho de vida muito claro para seu único filho, que incluía eu obter um diploma em engenharia elétrica e assumir o negócio dele. Eu não tinha nenhum interesse nisso. Sempre amei escrever e queria seguir isso, então quando tive a chance na faculdade, mudei para letras para seguir escrita profissional, como escrita técnica e copywriting. Isso deixou extremamente irritado.
Não ajudou o fato de eu ser abertamente bissexual e estar namorando homens e mulheres durante a faculdade. Quando me assumi, esperava alguma resistência e realmente recebi, mas a decepção dele foi em grande parte não verbalizada, ainda que palpável. Abandonei a faculdade e comecei a trabalhar em tempo integral antes de concluir o curso. A carga de trabalho, somada à minha saúde mental já precária, colocou mais pressão sobre mim do que eu conseguia lidar na época. Claro que isso também o deixou muito chateado, mas ele ainda nutria a esperança de que eu me tornasse quem ele pretendia. Em algum momento, namorei um homem que usava drogas e passei a usar com ele para lidar com os problemas que eu estava enfrentando. Ele me deixava usar o que conseguia arranjar e, em troca, eu trabalhava e pagava as contas do apartamento. Perdi meu emprego e estava perto do despejo quando terminamos. Então comecei a vender meus pertences. Em um impulso desesperado, roubei da minha família. Fui pego depois dessa única vez roubando e foi aí que meu vício veio totalmente à tona. Não ofereço desculpas por ter roubado. Fiz essa escolha e aceito que eles sentiram a necessidade de me cortar, mesmo que tenham levado anos para chegar a esse ponto. Mas eles foram além, garantindo que eu não tivesse ninguém, efetivamente me abandonando e me apagando da vida de toda a família. Fizeram isso sabendo que eu não teria ninguém. A única razão pela qual eles querem voltar à minha vida agora é porque eu tenho algo que eles querem, meu filho. Eles não querem me ver novamente porque me amam ou porque se importam com minha recuperação e sucesso. E é por isso que essa situação me machuca e me enfurece tanto. Comentador 3. Essa é uma análise muito perspicaz e abrangente da situação, o que é um mérito seu, considerando quão emocional você deve estar se sentindo. Você está absolutamente certo. Eles não querem você. Eles já te descartaram como lixo. Eles querem o seu filho. Não permita isso. Eles fariam exatamente a mesma coisa com ele também. Eu também sou um viciado e frequento reuniões. Sinto a sua dor. É bom que você assuma completamente a responsabilidade pelas suas ações daquela época, por piores que tenham sido. Mas aí está o verdadeiro problema. Sua família não assume responsabilidade pelo que fez com você. Você não recebeu nenhum pedido de desculpas, apenas a acusação de que você não fez algo que eles tornaram impossível. Além disso, você sabe no fundo da alma que parte do que aconteceu foi motivada por homofobia e bifobia. Então provavelmente é tanto pelo seu filho quanto pelo fato de estarem animados por você ter acabado com uma mulher. À medida que escrevo isso, percebo quantas camadas de condições sua família impõe ao amor deles. Amor condicional não é amor algum. Acho que, se eu fosse você, a parte mais difícil seria o fato de sua irmã nunca ter entrado em contato. Você está absolutamente fazendo a coisa certa ao não abrir essa porta. As coisas poderiam ter sido diferentes se eles tivessem entrado em contato apenas para saber como você estava. Mas eles estão de olho no prêmio que querem, e o prêmio não é você. O autor adiciona uma edição ao post. Houve muitas respostas em um amplo espectro de opiniões e interpretações. Talvez eu não tenha respondido a todas, mas li todas. Por enquanto, estou dando um passo para trás. Minha esposa e eu decidimos que vamos conversar com meus pais por meio de uma chamada de vídeo e discutir os últimos 5 anos e onde todos estamos hoje, para avaliar a situação e decidir como seguir em frente. Levarei tudo o que li aqui em consideração ao decidir como abordar essa situação. Vi muitas pessoas pedindo atualizações. Publicarei uma atualização quando a poeira baixar e eu puder dizer com alguma certeza o que vai acontecer. Obrigado a todos pelas palavras de gentileza e também pelas outras. Cada uma delas é apreciada. Atualização, 15 dias depois. Um tempo atrás, postei um tópico neste sub. Quero agradecer a todos pelas palavras, tanto gentis quanto duras. Olho para aquele post e sinto que não consegui expressar bem algumas coisas da situação e, por isso, ele foi interpretado de maneiras muito diferentes por pessoas diferentes. Inicialmente, quis abordar isso, mas, para ser honesto, estou pronto para deixar isso para trás. Então não vou fazer isso. A única coisa que vou esclarecer, já que surgiu várias vezes, é que minha família não pagou pela minha internação na reabilitação. Eu ganhava menos de $20.000 por ano e meu empregador oferecia apenas um HSA como benefício de saúde, então eu me qualificava para o Medicaid e estava nele desde que saí de casa. O Medicaid do meu estado cobre o custo de reabilitação em regime de internação, e foi assim que meu tratamento foi financiado. Para ser breve e não me alongar mais do que deveria, vou passar rapidamente por algum contexto relevante e um breve resumo do que meu pai expressou durante nossa conversa. Para dar um contexto que acho que explica a mentalidade do meu pai, vou apresentar um pouco da história dele aqui. Ele veio da China para os Estados Unidos para cursar a faculdade e se apaixonou pelo país. Meu pai odeia a China e o comunismo. Ele via a América como uma terra onde poderia ter oportunidades de prosperar de maneiras que não poderia em seu país de origem. Então se casou com uma americana e ficou aqui, iniciando o próprio negócio. O sonho do meu pai era que um dia ele passasse esse negócio para o filho, depois para o neto, sendo continuamente transmitido como seu legado. Ele era muito um pai tigre, e minha mãe, sempre muito submissa, o seguia. Desde cedo me disseram que esse seria o meu futuro e minha vida foi moldada em torno disso, até a universidade que eu frequentaria e meu curso. Tudo isso dá contexto à posição do meu pai. A ligação foi apenas entre mim, minha esposa e meu pai. Foi uma conversa longa e estranha, mas aqui está o essencial.
Meu pai considera minha bissexualidade e minha decisão de não concluir a faculdade como ações diretas de ingratidão aos esforços dele em me criar, e sente que eu não fui grato por ele não ter tomado medidas contra mim antes. O fato de eu ser bissexual ainda deixava espaço para eu me casar com uma mulher e ter filhos, então ele não interferiu nisso. Ele ainda poderia me ensinar a gerenciar o negócio, mesmo que eu precisasse contratar outros para ajudar com o trabalho físico. Então ele superou o fato de eu ter abandonado a faculdade. No entanto, não foi o roubo que quebrou o limite para ele. Foi o fato de eu ter usado drogas. Ele ficou chateado por eu ter roubado da casa, mas para ele isso era, em última análise, inconsequente em comparação com o fato de eu abusar de uma substância. O simples fato de eu ter usado drogas significava que eu não podia ser confiável com o legado dele. Como eu não podia contribuir para o legado da família, foi necessário me cortar completamente para evitar a vergonha de ter um viciado entre eles. Ele deixou claro que era assim que se sentia então e que seus sentimentos não mudaram nem mudarão jamais, não importa o quão limpo eu permaneça ou o quão bem-sucedido eu me torne, porque eu arruinei o sonho dele. Apesar disso, eu devo a ele uma dívida de gratidão por deixar a família sem um filho para passar o legado adiante. Agora que tenho um filho, existe a possibilidade de o legado do meu pai ser passado a ele como alguém que usou drogas. Isso torna necessário que ele e minha mãe intervenham para garantir que meu filho seja devidamente criado para ocupar a posição que eu deveria herdar. Não pude falar com minha mãe para perguntar sobre as mensagens que ela havia me enviado. A ligação terminou de forma bastante abrupta quando minha esposa percebeu que não era uma conversa que levaria a algum lugar. Fiquei muito mal naquele fim de semana após aquela sexta-feira à noite. Não consigo expressar em palavras o quanto sou grato por minha esposa ter estado lá para me ajudar a manter a sanidade. Vou passar o resto da minha vida fazendo tudo o que puder para ser tão sólido para ela quanto ela é para mim. No momento, grande parte disso se traduz em assumir todo e qualquer trabalho doméstico, além de fazer minha parte para cuidar do bebê enquanto o corpo dela se recupera. À medida que nosso filho crescer, continuarei encontrando novas maneiras de mostrar a ela o quanto sou grato. Quanto ao futuro, foi isso que decidimos. Da minha parte, vou trabalhar bem menos. Para quem perguntou, acabei me tornando um redator técnico, um trabalho no qual sou muito bom. Ele também paga o suficiente para vivermos muito confortavelmente, mesmo que eu fique bem abaixo de uma carga horária integral. Quando conheci minha esposa, usei o trabalho como distração. Marco Pierre White estava certo ao dizer que o trabalho é o melhor analgésico que a humanidade já criou. No entanto, não acho que essa seja uma forma saudável de lidar. Agora que tenho um filho, decidi usar o tempo extra fora do trabalho para frequentar uma sessão adicional de terapia por semana, para um tratamento mais intensivo e para ajudar a desenvolver mecanismos de enfrentamento melhores que não envolvam eu me matar de trabalhar cedo demais. Quanto ao nosso filho, decidimos que meus pais não farão parte da vida dele no futuro previsível. Não temos certeza do que diremos a ele, mas, conforme ele crescer e formos conhecendo mais a personalidade dele, planejamos conversar com um conselheiro com experiência em psicologia infantil para encontrar uma forma de abordar o assunto que não seja angustiante nem confusa para ele. Muitas pessoas mencionaram a ideia de eu adotar o sobrenome da minha esposa. Consideramos isso por um tempo, mas, no fim, decidimos que escolheremos um novo sobrenome de família inteiramente. Parece mais um recomeço para um novo legado. Ainda não sabemos qual nome vamos escolher, mas esperamos ter isso decidido até o fim do ano. E, honestamente, é basicamente isso. Não há muito mais a relatar. Sei que esta atualização vai gerar uma ampla gama de respostas. Desculpem desapontar, mas não vou ler nem responder a nenhuma delas. Eu sei o homem que me tornei. Sei que sou um pai capaz e um marido amoroso. Sei que tenho uma doença que me coloca em desvantagem quando se trata da confiança ou respeito de qualquer pessoa por causa das minhas escolhas passadas. E sei que, apesar disso, continuarei sendo o melhor homem que posso ser para minha família. E, por mais que eu aprecie todas as respostas, não preciso ouvir estranhos do Reddit me elogiarem ou me condenarem para saber que isso é verdade. Vou sair desta conta depois de postar isso e não vou voltar a entrar. Obrigado por ler. Comentários mais relevantes. Seu pai vê você como um investimento para os sonhos dele, não como uma pessoa. Quando você não deu o retorno que ele esperava, ele se livrou do ativo. Agora que é um novo ativo, ele quer usar o histórico dele como acionista para obter a opção de compra e recomeçar, mas apenas sob a condição de ser o CEO para garantir que desta vez haverá um bom retorno. Você vê como funciona. Você faz bem em barrar seu investidor, quero dizer, pai, e toda a família dele de sequer conhecerem seu filho. Ele merece algo melhor e você também. É ótimo que você tenha uma esposa que veja isso com você e te apoie tanto. Seu pai nunca verá o papel dele em tudo o que aconteceu. Seja feliz com as pessoas que te amam incondicionalmente e com as pessoas que você ama da mesma forma. Essa é a melhor vida. Comentador 2. Ele é um tradicionalista muito rígido e não aprovava o fato de eu ter saído com homens e mulheres. Ele também não gostava que eu seguisse uma carreira inscrita quando o objetivo dele era que eu obtivesse um diploma em engenharia elétrica para assumir o negócio após a formatura. Assim que li essa parte, tive uma sensação muito forte de que o pai dele poderia ser asiático. Jogar fora um filho por manchar a reputação da família é bastante comum. Pais asiáticos acima da minha geração às vezes amam mais a imagem e a aparência do que os próprios filhos. Não é surpresa que eles o tenham bombardeado assim que souberam que ele tinha um filho.
Se o autor tivesse uma filha, talvez continuassem fingindo que ele nunca existiu. Fico feliz que o autor tenha conseguido dar a volta por cima. Na minha opinião, é melhor que os pais fiquem o mais longe possível do filho dele. Mas, sabendo quanto pais asiáticos são obcecados em continuar a linhagem, acredito que o autor enfrentará uma longa batalha em relação a isso, e que o pai não vai parar até conseguir moldar o neto à sua imagem ou até que a irmã mais nova tenha mais de um filho homem e esteja disposta a deixar que esse filho carregue o sobrenome da família. Comentador 3. Toda a postagem fez sentido no momento em que o autor mencionou que o pai dele é um imigrante chinês. A cultura chinesa é muito forte em laços familiares e conexões, a ponto de você não ser um indivíduo, mas uma extensão representativa do coletivo, neste caso, a família. Então o pai fez a coisa certa, descartando a maçã podre que estragava o cesto inteiro, enquanto mantinha a postura moral elevada ao levar o autor para a reabilitação. Não me entenda mal, considero esse homem um completo fracasso como pai. Uma pessoa normal teria ajudado o filho mesmo que isso fizesse a família inteira parecer mal. Estou apenas dando contexto ao processo de pensamento do pai, que é muito estranho para nós.